Olá, boa noite. Entrou em vigor hoje uma nova lei de redução de impostos sobre serviços no município de Santana de Parnaíba. A nova regulamentação estabelece que os contribuintes devem apurar e pagar os tributos das empresas mensalmente e apresentar anualmente uma declaração de ajuste. De acordo com a Prefeitura, com a mudança será possível realizar uma adequação ao regime tributário de cada empresa, uma vez que cada contribuinte tem seu regime tributário específico com valores diferentes de impostos federais. Ainda segundo eles, a adequação na lei é uma proposta para desonerar a carga tributária no valor do ISS, atraindo novas empresas ao município. Para saber mais, é só ligar para 4622-7400. Os medicamentos que são regulados pelo governo devem sofrer um aumento de até 5,68% a partir do dia 31 deste mês. O reajuste é calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, medidor da inflação oficial, e por índices de produtividade e concorrência de mercado. O valor oficial do aumento deve ser divulgado nos próximos dias, mas dificilmente sofrerá variação. Falar outros idiomas pode fazer toda a diferença no mercado de trabalho. O incentivo aos estudos vem desde cedo, do maternal ao ensino médio. Depois faculdade, pós, mestrado, doutorado, entre outros tantos cursos de qualificação. Sempre na busca de se destacar no mercado de trabalho. Porém, os idiomas também precisam ser levados em conta, já que pesam muito na hora da contratação. Você não ter uma especialização em alguma área é um ponto que, dependendo da função que você for ter numa empresa, a empresa pode te aguardar, você se especializar. O fato de você não falar inglês muda tudo, porque dependendo da área que você for trabalhar, você precisa ser fluente em inglês. O inglês é considerado uma língua universal. Aqui no Brasil, o espanhol também é procurado. Mas apesar da importância, os idiomas não são tão explorados como poderiam. Acho que é uma questão de cultura das pessoas priorizarem a faculdade, doutorado, mestrado, enfim, e não correr atrás do inglês porque entendem que, de repente, a faculdade, pelo menos uma cultura já de muito tempo, seria o suficiente. Uma pesquisa realizada pela Roberts Half, maior empresa de recrutamento do mundo, mostra que das 100 empresas entrevistadas, 20% dos funcionários têm nível de inglês avançado. 45% se consideram intermediários e 35% oscilam entre fraco e básico. A tendência das empresas é contratar profissionais que tenham feito exames de proficiência em idiomas, certificando a qualificação do contratado. Cambridge e TOEFL, entre outros tantos, são alguns exames de certificação. Uma pessoa com currículo bom e proficiente em alguma língua, ou seja, que domina o idioma perfeitamente, já tem algumas vantagens no mercado de trabalho. Muita gente tem curso superior em andamento, mas o fato de ser fluente em inglês faz com que ele tenha várias oportunidades, multinacional, enfim. Mesmo depois de todos os anúncios de medidas a serem realizadas pelo governo para controlar os níveis dos reservatórios do sistema Cantareira, o volume de armazenamento de água continua caindo. Hoje foram registrados somente 15,7% da sua capacidade total, nível mais baixo desde o início da operação do sistema em 1974. Segundo a Sabesp, o recuo ocorreu mesmo com 15,6 milímetros de chuvas acumuladas entre ontem e hoje. E a previsão do tempo não é muito animadora para o abastecimento de água. A quinta-feira começa com tempo fechado, mas deve ser de tempo abafado, com chuva fraca no fim do dia. Máxima prevista, 30 graus, mínima, 20 graus. Na Suíça, uma simples ideia permite que os vizinhos troquem objetos que não desejam mais. No Brasil, esse projeto ainda não existe. Mas será que daria certo se fosse implementado aqui? Confira a opinião das pessoas da região sobre esse tema no Fala Alphaville. Sabe aqueles livros, brinquedos e utensílios que só estão no estante acumulando poeira? Pois é, os suíços arrumaram um jeito inovador de trocar esses objetos. Uma empresa de eventos colocou em pontos estratégicos caixas de troca. Lá, os moradores deixam o que não querem mais e recolhem aquilo que eles acham interessante. E o Fala Alphaville de hoje quer saber se as pessoas da região curtem ou não curtem essa ideia. Eu curto sim. Por quê? Porque eu acho uma maneira inteligente de fazer um descarte de outras pessoas que não têm condições de chegar a comprar determinadas coisas, consumir determinadas coisas,
obter de uma maneira barata esse objeto de desejo, de repente, ou de necessidade dele. Sim, curto sim. O quê? Eu acho que é uma boa, é uma maneira do pessoal ajudar. Curto. Por quê? Porque é muito interessante para aquelas pessoas que precisam de ler, acham interessante, gosta, passa para frente para outras pessoas. Meu pensamento é esse. Apesar de ainda não existir no Brasil, as pessoas da região curtiram a ideia. E você, curte ou não curte? Mande sua opinião para facebook.com/tjalfa. Os ingressos para os Jogos da Copa do Mundo, que serão realizados no Rio de Janeiro e em São Paulo, esgotaram em apenas 2 horas. Muitos torcedores tiveram problemas na hora de comprar o ingresso, permanecendo na fila de espera por muito tempo. Segundo a FIFA, mesmo com a esperada demanda, o sistema funcionou bem. Na primeira fase, que vai até 1º de abril, 4 jogos já estão sem bilhetes disponíveis: a abertura, a final e as 2 semifinais. O Teatro Municipal de Barueri vai apresentar entre amanhã e sábado a peça Orfeu da Conceição, com direção de Marcelo Airoldi. A peça tem participação de alunos e professores das oficinas culturais da cidade, além de Paloma Bernardi, da Rede Globo. Teatro, dança, música, cultura popular e literatura compõem a base do projeto. Para saber mais, é só ligar para 4198-0972. E por hoje é só. A gente se vê amanhã aqui no Boletim TJ Alfa. Uma boa noite para você e até lá.